Meus irmãos, a coisa mais importante que nós fazemos aqui é pregar o Evangelho. Então eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós começamos, domingo passado, uma série de mensagens. Aí está o tema da nossa série, 2 montes, uma mensagem. Pela manhã nós estamos estudando os 10 mandamentos e pela noite as bem-aventuranças. Nós entendemos que existe uma relação entre elas. Então hoje, por causa do domingo passado, hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Vamos passar rapidamente pela introdução das bem-aventuranças e vamos começar a primeira das 9, que está no versículo 3. Então, irmãos, eu quero convidá-los a que se coloquem de pé. Vamos ler juntos. Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos juntos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, mais uma vez pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Fala conosco, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento, irmãos? Podem sentar-se. Eu me lembro, aos muitos anos atrás, eu e um amigo meu, que por coincidência foi pastor de vocês, reverendo Roster, nós estávamos numa livraria. E a gente estava vendo os títulos. E nós paramos no mesmo livro, que dizia assim, o maior sermão da história. E nós pegamos aquele negócio para ver qual é o maior sermão da história. Foi o sermão pregado em 1741, pecadores nas mãos de um Deus irado? Não, era o Sermão do Monte, o sermão pregado por Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, acabamos de ler a introdução aqui, até o final do capítulo 7, é o Sermão da Montanha. E termina este sermão de uma maneira tão impressionante que as pessoas estão impactadas com o ensino, com a autoridade espiritual, com o teor daquelas palavras. As pessoas estão ouvindo, estão percebendo que tem algo sobrenatural ali, que vem de Deus, que transforma o coração do homem. Então, nós começamos hoje esse tempo de reflexão nas bem-aventuranças. E por isso que nós colocamos o título dessa série, 2 montes, uma mensagem, porque nós entendemos, nós não concordamos com o dispensacionalismo. Nós entendemos que existe uma unidade nas Escrituras. E o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, o Novo Testamento. Não existe nenhuma falha no plano de Deus. Pelo contrário, inclusive o texto usado para dizer o fim da lei é Cristo, como que Cristo colocasse fim na lei, e agora nós estamos vivendo só a era da graça, a era da lei passou, isso é um erro. A lei é graça. Quando o texto diz lá em 1 Coríntios 10, 4, que o fim da lei é Cristo, é a finalidade da lei. O propósito da lei é apontar para Cristo. Esse é o uso pedagógico da lei. Nós vemos e lemos a lei, o Pentateuco, os 10 mandamentos, e o propósito da lei é mostrar para nós que nós necessitamos urgentemente de um Redentor. Então a lei não tem propósito redentivo. Ela não está ali para salvar. Ela está ali para apontar a nossa condição espiritual e a necessidade que nós temos de um Redentor. É o propósito pela qual Deus a entregou. Mas, irmãos, nós vivemos em uma cultura em que se exalta a autoconfiança. Não é verdade? Eu mesmo ouvi essa semana uma pessoa dizendo, não, porque eu precisava confiar mais em mim mesmo. Uma pessoa me ajudou, confia mais em você. Seja você mesmo. Já ouviu isso? Não é? Seja você mesmo. Nós acabamos de ler um texto, e quando a gente chegar ao final dele, esse texto vai dizer para nós o seguinte, não seja você mesmo, seja Jesus. Esse texto,
esse sermão tem o propósito de ensinar-nos o caráter daqueles que são chamados discípulos de Jesus. Nós temos que refletir esse caráter que vai ser ensinado, que ele, na verdade, é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Portanto, nós estamos em um relacionamento próximo com Deus. Quando a gente pensa aqui nas mensagens do monte, e sobretudo aqui no Novo Testamento, Jesus ele se aproxima dos discípulos. Ele vê as multidões, acabamos de ler. Jesus vê as multidões, mas ele vai falar com seus discípulos. E aqui está a carta magna do reino dos céus. Jesus está falando com os discípulos redimidos, está entregando a eles os princípios do reino, a vida cristã, a forma como eles devem viver. Então, uma das maneiras de interpretar o estudo das bem-aventuranças, e eu concordo com isso, acho que é a melhor maneira, as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças dadas no início do Sermão do Monte, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos essa perícope, esse texto, e depois nós temos o resto do sermão. E o resto do Sermão do Monte é, na verdade, a aplicação das 9 bem-aventuranças na vida da igreja. Tudo aquilo que o Senhor Jesus está dizendo que deve estar no nosso caráter, que nós devemos refletir na nossa vida, todos os ensinamentos que vai entregar nas bem-aventuranças, agora ele está colocando de maneira prática como isso se dá no diário viver. A vida diária, como é que é? No dia a dia. No dia a dia. No nosso dia a dia, os princípios do reino de Deus, eles vão ser refletidos através da nossa vida. E esses ensinos das 9 bem-aventuranças, eles se dão em todos os aspectos. Na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós cuidamos das pessoas, na forma como nós oramos, na forma como nós damos as nossas ofertas, na forma como nós nos relacionamos no trabalho, no casamento, na educação dos filhos, no nosso relacionamento com Deus. Na verdade, Jesus vai falar de tudo isso. Mas antes, ele coloca os fundamentos. E são as bem-aventuranças. Então, essa é a forma de ler de maneira correta as bem-aventuranças e o Sermão do Monte. Aqui nós ouvimos a voz de Jesus que contraria o espírito dessa época que diz, seja forte. Olha, tem gente que escuta, não importa o que os outros vão pensar, passe por cima de todo mundo. Você tem que conseguir conquistar o seu ideal. Não importa quanto você deixa o ferido do caminho. Então, a força está dentro de você, a teologia do coach. Sabe como é que é isso? Está tudo dentro de você, você tem que olhar para dentro. Tem um potencial enorme dentro de você. E vem o evangelho da contracultura. Jesus Cristo coloca de maneira inequívoca. Na verdade, é o contrário. Aqui no reino de Deus é tudo diferente. Aqui, quando a gente começa a ler as bem-aventuranças, nós ficamos escandalizados. Porque Jesus vai falar da verdadeira felicidade, do verdadeiro prazer da vida. E ele vai dizer assim, que a felicidade está na pobreza espiritual. Ele vai falar que a felicidade está na tristeza segundo Deus, que Paulo depois vai aprofundar o que significa isso. Quando nós nos entristecemos por causa do nosso pecado, porque nós entendemos a nossa condição espiritual. Então, quando nós entendemos quem nós somos e a necessidade que nós temos de Deus, nós somos capazes de chorar diante de Deus pelos nossos próprios pecados. Quando as nossas lágrimas secam, quando nosso coração se endurece, é porque talvez o orgulho, a arrogância e a vaidade já encheu o nosso coração de uma maneira tão profunda que nós estamos como uma pedra. Nós não conseguimos ter sensibilidade espiritual, não conseguimos ter discernimento espiritual, nós não conseguimos ver se Deus está nisso, ou se Deus está naquilo, nós estamos completamente atordoados espiritualmente e perdidos. Então, o Senhor Jesus, Ele está falando conosco sobre as características que estavam presentes na vida dele e que devem ser imitadas por nós. Ele está falando do verdadeiro discipulado. Vamos só relembrar um pouquinho aqui o propósito pelo qual o Evangelho de Mateus foi escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito basicamente para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Ele é o rei da casa de Davi, que cumpre as escrituras do Antigo Testamento. Nos capítulos anteriores, capítulo 3 e capítulo 4, vemos Jesus primeiro sendo batizado.
resistindo à tentação no deserto. Isso aqui é muito interessante de pensar. Tem muitas coisas para pensar aqui. Eu preciso correr. Mas imagina que Jesus, ele é batizado. Ouve-se do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O povo está ouvindo isso, mas Satanás também está ouvindo. Jesus depois é tentado por Satanás na afirmação que o próprio Deus Pai fez. Então você é o filho amado. Então se você é o filho de Deus, faça isso. Na identidade. Você é o filho de Deus? Então joga isso daqui. Lá está escrito, lá na Bíblia, que dará ordens aos anjos a seu respeito. Olha lá, o Satanás conhece a Bíblia. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele é tentado dessa maneira, de acordo com aquilo que a própria voz do Pai afirma a respeito de quem era Jesus. Depois, nós vemos, Jesus ele resiste à tentação, e ele começa publicamente o seu ministério, e ele começa pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Depois, em Mateus 5, Jesus sobe ao monte. E subir ao monte aqui nos lembra a figura de Moisés, que é um tipo de Cristo. Mas agora, quem está aqui é maior do que Moisés. Não para receber uma lei, mas ele é o legislador. Ele vai proclamar com autoridade a ética do reino de Deus que ele mesmo está inaugurando com a sua própria vida. John Stott tem um livro muito interessante, o Sermão do Monte. Indica esse livro. É antigo, mas é muito bom. Ele fala o seguinte: o Sermão do Monte é o mais claro ensino de Jesus sobre o que significa ser discípulo. E ele apresenta uma contracultura cristã, um estilo de vida completamente diferente do mundo. O mundo está dizendo: seja você mesmo, seja forte. Nós somos criados desde pequeno, olha, não demonstre as suas fraquezas. Olha, só resista. E vem o Evangelho de Jesus Cristo, completamente diferente, diz: é bem-aventurado o pobre de espírito, o humilde de espírito. É bem-aventurado que chora. O que a gente ouve, os homens? O homem não chora. Não é isso? Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque eles estão chorando por uma razão muito simples. Porque eles reconhecem o seu estado espiritual diante de Deus. Tudo isso tem a ver com humildade. Tudo isso tem a ver com motivações. Tudo isso tem a ver com intenções. Tudo isso tem a ver com a forma e as motivações pelas quais fazemos o que fazemos. Então, observar o Sermão do Monte e as bem-aventuranças é uma bênção para a vida da igreja. É uma bênção para a vida da igreja. Então vamos pensar no seguinte, nesta noite: a verdadeira felicidade segundo Jesus. Ele é chocante, ele é radical. Ele é diferente da felicidade do mundo. Segundo Jesus. Para você é importante as definições dadas por Jesus? Então ele vai falar sobre o que é alegria desde a perspectiva divina e para a nossa própria edificação. Mas o primeiro ponto dessa mensagem tem a ver com o cenário, com aquele cenário que estava construído ali. E para mim é interessante pensar, porque eu já estive ali. Deus me deu o privilégio de 2016 estar ali com um grupo da igreja que eu pastoreava, lá no Monte das Oliveiras, e lá onde também foi dado, segundo eles dizem lá, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, onde foi pregado. Então, quando a gente começa a pensar no que aconteceu ali, imagine você, olha para o texto, vendo Jesus as multidões. Jesus é o único que olha para as multidões, conhece a história de cada um, a vida de cada um, o nome de cada um, o nascimento de cada um, as lutas de cada um, os medos de cada um, conhece tudo a respeito de todos. Mas ele deixa a multidão naquele momento, e olha a declaração que Mateus nos entrega. E como se assentasse, posição de ensino para os judeus, para os rabinos. Eles se assentam, porque vem ensino aí. E aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los,
dizendo. Então Jesus se assenta, posição do mestre rabínico, seus discípulos se aproximam, então ele começa a ensinar. O que me chama muita atenção aqui, irmãos, é a caminhada. Jesus escolhe esses homens e ele caminha com eles. 3 anos. O cristianismo tem a ver com caminhada. Quem são as pessoas que Deus colocou no seu caminho para te ajudar na vida cristã, a avançar na missão que Deus te deu? Isso é muito importante. Não existe esse negócio assim, não, eu estou sozinho. Não tem ninguém que caminha comigo, não, irmão. Comece a orar, comece a buscar, porque é importante para a nossa caminhada espiritual, compartilhar, caminhar com pessoas. É bênção. Quando Daniel, a vida dele estava em risco, quando Nabucodonosor necessitava uma interpretação do sonho, e Daniel diz, olha, quem criou todas as coisas tem a resposta para o sonho do rei. Me dê um tempo, nós vamos orar. E Deus vai entregar a revelação do seu sonho. E o tempo foi marcado. A primeira coisa que faz Daniel é buscar Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, e dizer, orem comigo. Amigos espirituais, pessoas que Deus coloca na nossa caminhada, que tem sido bênção na nossa vida. Isso é discipulado, irmãos. É caminhar com pessoas. E isso é passado, é comunicado. E é uma cadeia, é uma onda que varre. Ninguém tem domínio sobre o que faz. É um comunicando o evangelho ao outro. São os maduros comunicando aos neófitos. E aqueles neófitos a outros. E o reino de Deus é imparável. Porque a igreja vai crescendo. As pessoas não conseguem se calar diante daquelas coisas que Deus está fazendo nas suas vidas. Elas compartilham a transformação. Essa semana eu estive no Rio de Janeiro gravando uma série para a Copa do Mundo. Inclusive, tinha o testemunho de um dos esposo da Aline Barros. Cantamos uma música dela aqui. Gilmar, ex-jogador de futebol. E eles estavam contando a conversão deles. E eu desde fora vendo tudo aquilo, como Deus, de maneira tão criativa, extraordinária, cercou cada um deles através de circunstâncias extraordinárias e sobrenaturais e dobrou cada um deles. E começou a ensiná-los a ser discípulos, como Ele tem feito conosco. Através de circunstâncias, momentos duros, cadeias agridoces, momentos também difíceis em que o Senhor está trabalhando o nosso caráter. Então, o cenário é esse. Jesus está chamando os discípulos, se aproximando deles, caminhando com eles. Olhem para mim, vocês estão vivendo comigo, vocês estão vendo como é o reino de Deus através da minha vida. Agora eu vou ensinar a vocês aquelas coisas que são fundamentais para a edificação da igreja e para a bênção da vida de vocês. Então, Jesus começa a ensiná-los. Este contexto nos lembra que a ética cristã nunca é separada do evangelho. Primeiro vem o rei e a sua graça, depois as exigências do reino. O Senhor salva, o Senhor escolhe aqueles homens, caminha com eles, mostra tantas coisas para eles, e depois o Senhor começa a ensiná-los. É como os 10 mandamentos. Eu os tirei da casa da servidão, eu tirei vocês do Egito, e só depois que Ele redime, é que Ele entrega as leis. Ou seja, o evangelho nos ensina que não somos salvos por causa da nossa obediência. A obediência é fruto de um coração agradecido porque já foi redimido. Essa é a diferença. Não é causa, é consequência. Então, meus irmãos, essa obediência, ela não compra nossa entrada no reino, mas é fruto da realidade de que já pertencemos a esse reino. E nós nos aproximamos deste Cristo com humildade, nos assentamos aos seus pés e queremos aprender dele, do que ele tem para nos ensinar. Olha como quando Jesus termina o Sermão da Montanha, olha o registro de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Era totalmente diferente de tudo que eles tinham visto.
Calvino diz o seguinte sobre o Sermão do Monte: Cristo não instituiu aqui um caminho de salvação por meio de obras, mas descreve a vida daqueles que já foram reconciliados com Deus e que, tendo sido adotados como seus filhos, devem agora refletir o caráter do Pai. Ser parecidos com Jesus. Como que a gente vai ser parecido com Jesus se a gente não anda com Ele? Eu já falei isso para vocês, eu fico impressionado com o registro de Lucas em Atos capítulo 4, quando lá diante do Sinédrio, as autoridades estão dizendo assim, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que chamou a atenção daqueles homens? Esses homens é parecido com ele. Ele já foi embora, mas deixou aqui. Jesus foi uma pedra no nosso sapato, agora esses homens são parecidos com ele. É isso mesmo. Eles foram identificados porque eram parecidos a Jesus. Como nós somos identificados? Nós parecemos a quem? Os nossos pais? Nossa família? Ou a Jesus? Pensemos nessas coisas. E quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima de que maneira? Como um discípulo que verdadeiramente está sentado aos pés do rei para aprender. Você está interessado nisso? Então, o primeiro ponto dessa mensagem da felicidade segundo Jesus é o cenário. Esse é o cenário. Montanha, Jesus vai ensinar os valores do reino, caminhada, ele se aproxima dos discípulos, vocês estão caminhando comigo e Jesus ensina os seus discípulos. O segundo ensinamento que esse texto nos traz a respeito da felicidade segundo Jesus é que nós temos que pensar que a lógica do reino para a verdadeira felicidade é diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos. Por exemplo, a felicidade que começa na falência. O Senhor Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tradução para humilde pode ser pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E existiam duas palavras para pobres que eram muito comum no Novo Testamento. A palavra ptokos e penense em grego. E Jesus utiliza a palavra ptokos, que é a palavra mais pesada. É a que significa pobreza absoluta. É aquela pobreza que gera os mendigos, aqueles que não têm nada. Então o que Jesus está querendo dizer é que os discípulos dele devem ser como os pedintes que levantam as mãos aos céus. Eu não tenho nada, Senhor, eu necessito urgentemente da tua provisão. Não tenho nada em mim mesmo. Aqueles que estão vazios e que estão desesperados por ele. A expressão bem-aventurados aqui é muito conhecida, Macários, que significa felizes, abençoados, favorecidos. Então Jesus está dizendo que os humildes de espírito ou pobres de espírito não se refere aqui à pobreza material em si, mas à consciência da miséria espiritual. É gente que reconhece que nada possui diante de Deus e que é totalmente dependente da sua graça. Acabamos de ler na liturgia, quando Davi, no Salmo 40, Davi já era rico. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Do que Davi está falando, irmãos? Não está falando de riqueza física, material. Ele não está falando de pobreza material. Davi não era pobre, mas Davi está falando: Senhor, espiritualmente, ele se sentia como um pobre necessitado. Senhor, eu preciso do Senhor. Ele não confiou na riqueza, ele não confiou em ser rei, ele não confiou na estabilidade do seu cargo, ele confiava no Senhor. Eu preciso do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul quando ele estava sendo perseguido, mas ele não quis fazer, porque ele esperou no tempo do Senhor, ele dependia do Senhor, ele não queria resolver os problemas com as próprias mãos, ele temia o Senhor. Eu não vou fazer nada se o Senhor não me abençoar. Essa é uma postura de quem vive dependendo absolutamente do Senhor. Então, a primeira bem-aventurança estabelece o fundamento de tudo aquilo que vem no Sermão do Monte. Todas as outras.
Por exemplo, se a gente não conseguir orar e buscar um coração humilde, nós nunca vamos conseguir ter fome e sede de justiça, nós nunca vamos conseguir ser mansos, nós nunca vamos conseguir chorar por causa dos nossos pecados. Então começa aí. Outra vez, Jesus nos deu exemplo, Ele lavou os pés dos discípulos, Ele se humilhou, Ele se fez homem, Ele assumiu a forma de servo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele nos ensinou a humildade, e se Ele é Deus e fez isso, irmão, irmã, faz um favor para mim, em nome de Jesus. Quando você for orar, ore pelo seu pastor e fala: Senhor, dá ao nosso pastor humildade, faz dele um homem pobre de espírito, porque eu estou buscando isso, eu preciso disso. Essa é uma luta tremenda. Pregar não é fácil, porque primeiro nós pregamos para nós mesmos. Então, eu estou olhando para o espelho, e esse espelho está mostrando impurezas, está mostrando quem verdadeiramente somos. Quando nós abrimos a Bíblia nos mostra quem nós somos, nos confronta. Essa palavra é poderosa, é como uma espada de 2 gumes, com uma precisão indizível, que separa coisas que são impossíveis aos olhos nus. A precisão dessa palavra mostra verdadeiramente as intenções, aquelas coisas mais profundas, invisíveis, que nós não conseguimos ver, mas que o Senhor nos confronta através dessa palavra. Então, nós precisamos entender que essa bem-aventurança nos chama e nos mostra que a lógica do reino de Deus é diferente de tudo. Isso ecoa a doutrina da depravação total. Não temos justiça própria, nem mérito, nem força espiritual capaz de nos recomendar diante de Deus. Ser pobre de espírito é concordar com aquele diagnóstico que faz Paulo, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que a única possibilidade de vida é em Cristo, e que não há um justo sequer. A bem-aventurança não recai sobre quem parece espiritual, mas sobre quem reconhece que em si mesmo nada tem. O reino não é salário de gente forte, herança dada a mendigos espirituais. Todos os homens e mulheres dos avivamentos, estudam aí a história dos avivamentos, século XVI, século XVIII, século XIX, os avivalistas eram pessoas que lutavam com uma tristeza profunda. Alguns eram depressivos, deprimidos. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, diácono, ia lá na casa dele levantar ele para pregar. Eram pessoas que tinham consciência da sua fraqueza e da sua necessidade espiritual. Eram pessoas que passavam horas na presença de Deus. O que leva pessoas a passar horas na presença de Deus? Por que algumas pessoas oram com intensidade? Por que tem pessoas que choram na presença de Deus orando e outros não? Qual é a diferença? O que está acontecendo com a nossa geração? Ser pobre de espírito não é cultivar uma baixa autoestima, como muita gente pensa. Não é se fazer de coitadinho. Mas é olhar para o espelho da palavra e admitir: eu sou pecador e não posso salvar a mim mesmo. Dependo totalmente de Cristo. Olha o que diz as Escrituras. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Existe uma distância incalculável, quantitativa e qualitativa entre nós e Deus. Essa distância é a eternidade, mas essa distância é encurtada quando o coração é quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, humilhado na presença de Deus, atrai Deus do lugar onde Deus está. Pastor, mas Deus está em todos os lugares. Onipresença de Deus, eu sei,
Mas onipresença de Deus é diferente de presença manifestada de Deus. E Deus manifesta a presença, onde os pecadores reconhecem a sua pobreza espiritual e clamam por Ele. Porque quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A oração é o encontro do onipotente com o fraco. Publicano, porém, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, não tinha coragem de olhar para o céu. Ele olhava para baixo, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. O religioso que dizia: eu não sou como esse, eu oro tantas vezes. Justiça própria. O outro humildemente não ousava olhar para os céus e clamava a misericórdia de Deus: Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. E essa postura foi celebrada por Jesus. Jesus está nos ensinando a forma como nós devemos nos apresentar diante do Pai. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, 17. Diz o texto que o Senhor Jesus, Ele andava no meio da igreja, Ele conhecia as igrejas, e Ele manda 7 cartas às 7 igrejas, e para 7 igrejas Ele repete em comum a mesma mensagem: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei tudo sobre você. Eu ando numa região que os seus melhores amigos não são capazes de andar. Eu conheço os segredos do seu coração, eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas lutas. Então, Ele revela o verdadeiro diagnóstico. Ele diz para a igreja rica financeiramente: você é pobre. Ele diz para a igreja mais pobre de Esmina: você é rica, porque o seu tesouro não está neste mundo, o seu tesouro sou eu. Ele diz para a igreja do movimento Sardes: você tem nome de quem está viva, mas você está morta. Diz para a igreja ortodoxa que guardou a palavra, que reconhecia a heresia de longe, diz: eu vejo o seu esforço e eu reconheço isso. Jesus elogia a igreja, mas eu tenho contra você uma coisa importante: você perdeu a devoção, você perdeu a afeição, o seu coração já não se queima mais na minha presença, você já não me adora mais como antes, porque você perdeu o fogo das primeiras obras. Se arrepende, volta urgentemente, eu estou te esperando. O Pai, como o filho pródigo que volta para os braços do Pai, se arrepende. O Senhor diz lá: pois dizes, estou rico e abastado, lá para a igreja de Laodiceia, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Miserável? Aquela igreja é a igreja dos bancos, cidade dos bancos. Era como se fosse o Wall Street da época. Era a cidade dos tecidos. Diz que é pobre, diz que é nu. Era a cidade que se desenvolveu o colírio. Diz que é cego. O Senhor está dizendo: você pensa que tem tudo. Na sua soberba vaidade, você na verdade é cego. Você é pobre, você é nu. Porque eu te conheço. Eu sei tudo a seu respeito. Tudo isso aí é estética. Só está ornamentando o cadáver. Dentro você está vazio. Eu te conheço. O breve catecismo, ele fala sobre, na pergunta 87, eu quero ler aqui, ele fala sobre arrependimento e também sobre a postura do crente. Diz assim: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, você e eu, tendo um verdadeiro senso de seu pecado, consciência do pecado, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo, com dor e ódio dos seus pecados, volta de todos eles para Deus, propondo e esforçando-se para andar com Ele em todos os caminhos de novos mandamentos. É assim que vive o crente. O Dr. David Martin Lloyd Jones, ele falando sobre Mateus 5,3, ele diz assim: ser pobre de espírito é a porta de entrada para todas as demais bênçãos espirituais. Não há um único cristão verdadeiro que não tenha passado por esse portal.
é a consciência de nada ser, nada ter, nada poder, exceto o que Deus graciosamente lhe conceder. Esse é o pobre de espírito. Imagina uma guerra, um soldado, alta patente, foi ferido, ele está sangrando, e acha lá um hospital. Então ele chega lá, e ele não chega sangrando, dizendo, olha, eu sou general de guerra, eu combati, eu salvei. Ele não fala nada disso, isso não serve para nada. Ele clama misericórdia, socorro, eu necessito urgentemente. É assim que os discípulos que reconhecem a sua pobreza espiritual se apresentam diante de Deus, clamando por misericórdia, ferido pelo pecado, totalmente dependente do médico supremo das nossas almas. É assim. Irmão, você tem se aproximado de Deus como alguém pobre de espírito, consciente da sua miséria, correndo para Deus, para a graça de Deus, ou como alguém rico que ainda confia na moralidade, na tradição, no conhecimento ou no serviço na igreja? De que maneira? E o último ponto deste sermão está naquilo que todas as bem-aventuranças apresentam, a promessa. Diz assim, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você olhar para as bem-aventuranças, 9, se eu não me engano, 7 delas, a promessa está no futuro, mas 2 já no presente. E a primeira diz assim, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence àqueles que reconhecem o seu estado espiritual diante de Deus. Os pobres de espírito, os humildes de espírito. Essa promessa está no presente, deles é o reino dos céus. O reino foi inaugurado. Os pobres de espírito não apenas herdarão o reino um dia na eternidade, quando Jesus voltar. O texto diz que eles já pertencem ao domínio gracioso de Deus, aqui e agora. E do ponto de vista teológico, tem aquela tensão entre o já e o ainda não, da escatologia reformada. Aqueles, pela fé, que reconhecem a sua pobreza, se lançam a Cristo, já foram trasladados do reino das trevas para o reino do seu Filho. Já estão justificados, já estão adotados, já desfrutam dos privilégios da cidadania celestial. E isso aqui é a coisa mais interessante. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidadania é celestial. Nós somos identificados e reconhecidos no reino de Deus, no mundo espiritual. Existe uma marca sobre o crente, nós somos reconhecidos. Estes pertencem ao Senhor. Estes são do Senhor. Eles estão marcados pelo Espírito Santo. Deles é o reino dos céus. E eles vão desenvolver um caráter parecido do seu mestre, do seu Senhor, humildes de espírito. Eles já desfrutam dos privilégios da cidadania celestial, embora ainda aguardem a plena revelação deste reino que será na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu disse outra vez aqui, eu não sei se foi no acampamento da mocidade, por que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os heróis da fé registrado lá em Hebreus 11, por que eles aguentaram tanta perseguição? Permaneceram firmes, não retrocederam. Paulo diz que a provação foi tão profunda a ponto de desesperar-se pela própria vida. E Paulo, ele diz que o Senhor sustentou sempre. Mas o autor de Hebreus diz, eles aguardavam a cidade celestial, a pátria celestial. Eles estavam com os pés na terra, mas o coração nos céus. Eles tinham convicção que pertenciam ao reino do Senhor. Bavinck diz, o reino de Deus é ao mesmo tempo um dom e uma tarefa.
Nós recebemos pela graça. E justamente por isso somos chamados a viver de modo condizente com essa nova realidade. Irmãos, quando nós olhamos para essa bem-aventurança e olhamos para a vida de Cristo, o que nós podemos observar? Quais são os ensinos que nós vemos? A pobreza de espírito só faz sentido à luz de Cristo. Ele é o rei que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Que pela sua pobreza fomos enriquecidos, como diz Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. No Evangelho, vemos o Filho de Deus assumindo a nossa falência, tomando sobre si o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa miséria na cruz. Ele próprio atravessou a distância infinita entre o céu e a terra, entre a santidade e o pecado, para nos trazer de volta ao reino, quando pela fé reconhecemos nossa pobreza e nos lançamos a Cristo, descobrimos que Ele é a verdadeira riqueza do reino. Ser pobre de espírito, então, é renunciar à ilusão da autossuficiência para abraçar o Rei crucificado e ressurreto como nossa única justiça, a nossa única esperança e a nossa verdadeira bem-aventurança. Então, não seja você mesmo, seja Jesus. Concluindo, Jesus sobe ao monte, olha para os discípulos frágeis, olha para as multidões confusas e declara algo radical. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade não está em acumular méritos, mas em reconhecer a nossa falência espiritual e correr para os braços do Senhor. O reino de Deus não é o prêmio para os fortes, é o refúgio dos quebrantados. Quando alguém se enxergar como pobre, miserável, insuficiente, essa é precisamente a porta pela qual Cristo o convida a entrar. Estou falando dos crentes, tá? Aos pés da cruz, a pobreza de espírito nunca foi vergonha. É o início da verdadeira vinda no reino dos céus. A verdadeira vida que reflete a glória de Jesus Cristo. Eu tenho uma vida parecida a dele. Jesus, sendo Deus, se humilhou. Nós somos chamados a viver de forma humilde para a glória e louvor do seu nome. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor e vamos refletir sobre a nossa caminhada, as nossas motivações, o nosso coração, a nossa vida cristã, o nosso discipulado, o nosso serviço, nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Hoje nós aprendemos que ser pobre de espírito é reconhecer que nós não temos nada em nós mesmos e que tudo que nós precisamos está nas mãos do Senhor nosso Deus.